Pai do Senhor Jesus Cristo, pessoal, aqui é o inglês novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica, no livro de Neemias, capítulo 2. Neemias, mandado a Jerusalém, versículo 1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Versículo 2. O rei me disse: Por que estás triste, o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza no coração? Então temi sobremaneira. Versículo 3. Ele respondi: Viva, ó rei, para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Versículo 4. Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Versículo 5. E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Versículo 6. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Versículo 7. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Versículo 8. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que devereis alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Versículo 9. Então fui aos governadores da além do Eufrates, e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Versículo 10. Disto ficaram sabendo Sabalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita. E muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Neemias anima o povo a reedificar os muros. Versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Versículo 12. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Versículo 13. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Versículo 14. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Versículo 15. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Versículo 16. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Versículo 17. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e essas portas queimadas? Vinde, pois reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser óprio. Versículo 18. E lhes declararei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos, e fortalecerão as mãos para a boa obra. Versículo 19.
Porém, Sabalaque, o Horonita, e Tobias, o servo do Amonita, e Gesem, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos besaram, e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Versículo 20. Então lhe respondi: O Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos vós. Todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. A palavra do Senhor está dizendo muito claro, a qual Neemias está se dedicando a edificar os muros de Jerusalém, a edificar novamente lá Jerusalém, porque derrubaram com fogo, como ele está dizendo, né, assolando lá o povo. E aí ele se apresentou na presença do rei Astaxerxes com tristeza. E o rei pensou até que ele estava doente, porque ele não se apresentava daquela forma. E aí ele, orando a Deus do céu, ele pediu para que o Senhor esteja com ele na hora de falar com o rei. E aí ele dizendo para o rei: Se o Senhor se agrada de mim, do teu servo, a qual estou na tua presença, que o Senhor possa deixar eu ir lá para ajudar, para estar reedificando os muros lá, a qual o povo dele estava, né, sofrendo, o povo dele estava precisando de ajuda. E nessa, aqui vai falar sobre três pessoas que usaram por adversário para impedir essa obra, para impedir esse empenho que Neemias propôs no seu coração, a qual ele não disse para ninguém. Então, no meio do caminho, quando nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos buscando a presença do Senhor, lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, alevante-se, o adversário vai querer impedir de você orar, de você ler a palavra do Senhor, de você continuar buscando conhecimento na palavra do Senhor, de você estar santificando a sua vida. Então não desista, persevere até o fim, lute, peça força para o Espírito Santo, peça força para Jesus, em nome de Jesus. Vai expulsar todos os demônios, todo desânimo, toda canseira, porque o Senhor é conosco, o Senhor está conosco. Nós temos que perseverar até o fim. E aí dá-te a coroa da vida, diz o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.